Olá, eu sou Rarielle Rodrigues e esse é o canal Me Acorde Aqui Minha Irmã. A gente faz leituras sobre as energias do mês. Hoje é o primeiro vídeo, do canal e ele inicia num portal energético 5 do 5 que requer muitas mobilizações, movimentos, retiradas, do papel de vontades que já eram estabelecidas e constituídas, criadas. Então o canal ele vem aqui, minha gente, pra gente conversar um pouquinho, pra eu mostrar através do tarô como é que tá a energia do mês. Espero que você goste do que você vai ouvir. Espero que você siga, se inscreva, acompanhe, deixe seu recado, seu like, me diga o que é que tu tá achando da leitura. E a energia do mês, pro nosso início, pro nosso movimento, eu vou puxar aqui algumas cartas e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que isso tem, o que é que o mês traz pra gente pensar. Inicialmente, as nossas leituras, elas não serão setorizadas, a gente vai ver de uma maneira bem geral a energia do contexto do mês, e aí você analisa, como é uma leitura coletiva, você analisa efetivamente o que faz sentido para vocês. E aqui o que é que a gente tem, dentro desse aspecto mais amplo? A primeira carta que sai é o 9 de espadas, e esse 9 de espada já traz uma energia, ali de que a gente precisa estar atento principalmente aos nossos pensamentos, como é que a gente vem conduzindo esses nossos caminhos, esses nossos olhares, como é que a gente vem entendendo, essas nossas relações, principalmente dentro do seu aspecto mental. E claro, minha gente, vamos evitar com o 5 de espadas, a carta seguinte, aqueles conflitos, aquelas contendas, aquelas chateações. Às vezes assim, a gente vai estar curto e grosso, dentro dessas nossas discussões. Então, é um mês que pede um pouquinho mais de cautela, principalmente que é quando vem as 3 cartas iniciais, que finaliza as 3 cartas iniciais com a temperança. E essa temperança, ela convida a gente a entender que os nossos pensamentos, eles precisam ser vigiados, a gente precisa estar observando o que é que está acontecendo, mas ao mesmo tempo perceber que os nossos pensamentos, eles mudam. E as nossas ações mudam de acordo com o que a gente vem pensando, o que a gente vem constituindo. Então, essas 3 energias iniciais para o mês traz para a gente pensar o seguinte, que a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos e que nem tudo efetivamente ocorre de uma hora para outra. Então, esse cuidado que a gente precisa ter agora durante esse mês sobre aquilo que a gente está pensando é algo que a gente vai aprender ao longo do mês, fazer essa vigilância, Vamos ver o que é que tem mais por aqui. E aí é um mês que pede um pouquinho mais de disciplina. Em que sentido, Porque a carta seguinte é a carta do imperador. E essa carta do imperador traz pra gente pensar que a gente precisa ter disciplina, mas isso não quer dizer que a gente precisa ser rígido. A gente precisa, nesse contexto da nossa disciplina, perceber a flexibilidade, entender também esses caminhos. Primeiro, porque a gente vai estar com aquela sensação de que a gente só tem 2 opções, que a gente tem 2 de espadas. Como se a gente tivesse 2 caminhos para seguir isso, vai estar muito dentro do aspecto do nosso mental, dos nossos pensamentos. Então, das 5 cartas que já saíram, a gente tem 3 cartas vinculadas a um naipe de espada. E o que é esse naipe de espada? O naipe de espada, ele está vinculado à energia do vento, do pensamento, da lógica, da racionalidade, na perspectiva do mental. Então já é um mês que convida a gente estar olhando para como é que a gente está conduzindo as nossas ações mentalmente, E como a gente, às vezes, dentro desse processo, requer que a gente se coloque em alguns lugares que às vezes a gente pensa que tá aqui, que nem o 2 de espadas, bem limitado, Então assim, amplie, perceba que você não tá dentro de um contexto de 8 ou 80, que às vezes o nosso pensamento ele tá muito mais dentro de uma construção vinculada ao aspecto, vamos dizer assim, do que a gente está acostumado a perceber. Em outros tarôs, o 2 de espada, ele vem com alguém vendado, Então é assim, vamos imaginar ali o que que a gente não está vendo, quais são as opções que aparecem e que dentro do meu contexto, do meu cansaço mental, eu não estou conseguindo observar. Então é um mês que pede que a gente esteja atento de uma maneira mais ampla. Agora eu vou pegar mais 3 cartas para a gente ter um olhazinho mais amplo, Olha, que legal.
Então a gente tem, né, em seguida as outras 3 energias. A gente tem o 4 de espadas, então é aquela construção efetivamente vinculada ao aspecto de segurança. Então é um mês que requer muito que a gente veja os nossos pensamentos, veja as nossas angústias, principalmente naquilo que a gente está tentando estabelecer o nosso descanso, a nossa segurança, como se a gente estivesse querendo construir efetivamente um respiro. A sensação que eu tenho é que o começo do mês serão muitas coisas que a gente vai precisar lidar, e nesse precisar lidar de muitas coisas, a gente precisa entender quais são os elementos que a gente precisa colocar nossa energia, então a gente não vai gastar energia à toa, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter o conhecimento de que as nossas ações, elas demoram às vezes a terem um resultado, aquilo que a gente espera, mas a gente precisa ser disciplinado, e que às vezes esse caminho que a gente escolheu é apenas uma das opções, né, para pensar esse descanso. Aí a carta seguinte que vem é o Pajem de Pentáculos, e pensar no Pajem de Pentáculos dentro desse contexto que vem muita carta vinculada ao mental, e vem o Pajem de Pentáculos, que é um naipe vinculado ao contexto da materialidade, do elemento terra, que envolve segurança, estabilidade, dentro desse aspecto das nossas relações de uma maneira geral, da nossa vida. O Pajem de Pentáculos, ele vem na energia do mês para que a gente pense, por exemplo, quais são as ações que eu preciso concretizar, materializar, e como veio o Pajem, né, de Pentáculos, eu sinto pelo campo que envolve muito como é que a gente vem lidando com o nosso dinheiro, com nossas questões materiais, né? Como é que a gente vem ali lidando, parece aqui, né, olhando um pouquinho a carta, parece que ele tá um pouquinho triste, né, reflexivo sobre algumas ações que foram colocadas e pensadas, e você fica aqui, ó, será? Ou gastei esse valor, ou fiz determinada ação que não era exatamente o que era para ter feito. Então, assim, pra gente que tenha um pouquinho mais de paciência, né, nesse processo de execução, mesmo que a gente esteja empolgada, ali atenta, a gente precisa entender qual é efetivamente o nosso foco. E aí a gente tem a energia do Ás de Copas, e a energia do Ás de Copas, o naipe Copas, observem que a gente inicia o mês com uma questão mental muito intensa, muitas demandas para a gente dar conta, e a gente saber tendo que lidar com tudo isso, porque a gente quer abraçar o mundo, né? E a temperança vem e diz, opa, vamos se acalmar um pouquinho. E as cartas seguintes, finalizando com o Ás de Copas, é uma nova, todo o Ás é uma novidade, né? Então é uma nova compreensão das tuas relações, de como é que tu vem conduzindo o teu processo relacional, seja ele com outras pessoas, seja consigo mesmo. E dentro desse aspecto relacional, o Ás de Copas sempre traz uma outra possibilidade de fazer aquilo que a gente já faz. E dentro do contexto emocional, provavelmente você vai lidar com o seu aspecto mental que vem sugando um pouquinho a tua energia, tu começa a perceber que, opa, tem algumas alterações, modificações aqui que eu tô conseguindo visualizar, mas essas relações, elas só conseguem ser percebidas quando a gente tem um elemento da disciplina de tentar lidar, né, com esses nossos conflitos mentais. E aí a gente tem, né, nesse primeiro rol de leitura geral do mês, a gente tem como energia de fundo o julgamento. E o que é isso, Rariero? O que quer dizer esse julgamento como leitura de fundo? O julgamento, ele traz pra gente pensar o que é essencial aqui, né? O que eu vou separar o joio do trigo, né? E assim, é um arrebatamento aqui dentro da imagem do deck que eu tô usando. E é muito interessante a gente ter como uma energia de fundo o julgamento, porque é um mês que faz com que, é um mês que antecede, né, efetivamente o encerramento do primeiro semestre, que encerra ali em junho, né? Então a gente tem ali um mês para pensar um pouco sobre isso. Mas o julgamento, ele está muito relacionado àquilo que é importante, o que é que eu quero levar, quais são as informações que eu vou carregar comigo. Então é um momento de reflexão, de pensamento, de analisar efetivamente se essas questões que estão acontecendo comigo valem a pena mesmo. Lembra que no começo da energia saiu ali um 5 de espadas? É tipo assim, tá valendo a pena esse sacrifício todinho aqui? Né? Então é um mês que você vai avaliar muito sobre as demandas que você está fazendo, as demandas muito relacionadas ao aspecto da saúde mental, né? Do contexto dos seus pensamentos, porque assim,
iniciar o mês já com a energia do 9 de espadas é quase assim, opa, eu tô aqui, ó, quase perigando entrar em um colapso, né? Porque assim, são muitas demandas, são muitas ações, são muitas vontades, né, que surgem nesse mês, tem coisa nova chegando, como tu te relaciona, isso envolve para todas as esferas da sua vida, mas eu sinto muito pelo campo que está muito relacionado ao contexto do trabalho, porque de todos os naipes, né, os 2 naipes que apareceram distintos, foi o Pentáculos e Copas. Então, envolve muito essa tua relação com efetivamente a construção dessa tua materialidade, como é que tu vem te relacionando com esses caminhos e esses entendimentos, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Agora eu vou tentar, né, trazer um pouquinho sobre o contexto vinculado ao aspecto do trabalho, financeiro e relacionamento. E no final, a gente vai ter uma leiturazinha de um oráculo para a gente pensar e refletir como é que vai ser efetivamente o nosso mês. Então, essa energia geral do mês, né, essas quartas iniciais, trazem pra gente e analisar o seguinte, que é um mês que a gente vai trabalhar só. E aqui tem muita coisa que a gente precisa resolver, né? E aí, quando envolve o contexto do trabalho, a primeira carta que sai é o 7 de paus. Então, envolve muito assim, quais são as ações, os meus destaques, os meus movimentos que serão realizados. Tipo assim, o 7 de paus, o naipe paus é um naipe de movimento, vinculado ao fogo, né? Ao elemento fogo, que vai ser rápido, né? Não tão rápido como o vento, que é o naipe de espadas. Mas o 7 de paus é você reconhecer o seu brilho e identificar dentro do teu aspecto, né, profissional, o que é que você efetivamente faz de diferente do que os outros fazem, onde é que você brilha, reconheça esse seu potencial. E aí vem, né, a segunda carta, vem o 2 de ouros, então dentro do aspecto do trabalho tem muito o lidar, né, com esse contexto do equilíbrio, ela é principalmente no contexto do aspecto financeiro, porque a gente está falando do contexto de trabalho, então a entrada e a saída desses recursos, e como é que você vai lidar a partir da sua exposição com os ganhos e recebimentos que você tem, né, de uma maneira geral. E aí a carta seguinte a gente tem um arcano maior, que é a estrela, né, e nessa compreensão do entendimento da estrela, tem um elemento que a gente lembra que lá na energia inicial a gente teve ali a temperança, né, para entender que o tempo de espera é um tempo de preparo. Quando a gente vem para analisar o campo do trabalho, e aí as 3 primeiras cartas finalizar com a estrela, é algo que já convida a gente a pensar sobre as minhas ações, né, sobre os meus brilhos, os meus destaques, o que é que as pessoas veem e observam de mim. Na segunda linha, né, o que é que a gente tem aqui? Nossa, mudança vai acontecer, né? A gente inicia a segunda linha dentro do contexto do trabalho, né, com o 3 de copas, e o 3 de copas é uma carta que convida muito o aspecto da celebração, do contexto das amizades. Então, o aspecto do trabalho, né, no teu campo profissional, ele tá muito vinculado a como você vem compartilhando essas suas experiências, esse seu cuidado, essas ações que você tá tendo. Provavelmente vai ter uma mudança no contexto do trabalho, né, muito vinculada às comemorações que vão ser estabelecidas que inicia com o 3 de copas, porque em seguida a gente tem a roda da fortuna, né? E a roda da fortuna é um giro de 360, né? Então, assim, quem tá em cima tá embaixo, quem tá embaixo vai para cima. A gente tem uma mobilização energética, né? E que finaliza com a papisa, né? E aí, ao finalizar com a papisa, minha gente, é algo que faz com que a gente perceba assim, eu estou observando os acontecimentos, né? Tudo que tá em volta para que efetivamente eu tome uma iniciativa. Isso está muito vinculado a essa mudança, essa percepção dentro do teu contexto da tua intuição. O que é que tu tem percebido das tuas relações vinculadas ao contexto do trabalho, né? Como é que tu vem estabelecendo essas tuas amizades? E isso vai ter uma mudança, e essa mudança te convida, né, efetivamente a um distanciamento para perceber melhor como que isso está acontecendo, como é que essas relações elas estão sendo desenvolvidas. E aí, caminhando para o finalmente, né, dessa compreensão do aspecto do trabalho, a gente tem, né, o pajem de pentáculos, né,
efetivamente. E aí a gente fica atenta, né, a esse processo de relação, de envolvimento e de questões vinculadas a esse lidar, né? Até que ponto é a minha criança que está lidando sobre essas questões. E aí quando a gente finaliza o contexto do trabalho com a carta do Hierofante, o Hierofante ele convida a gente a reconhecer o nosso poder de comunicação. Então, dentro do contexto do trabalho, na perspectiva do mês de maio, é um mês que você vai ter um grande destaque, efetivamente, mas assim, você precisa aprender e saber comunicar o que te incomoda, o que te favorece, como é que tu vai estabelecer as tuas ideias, as tuas ações. Então, a comunicação, ela está muito vinculada a essa percepção do trabalho no mês de maio. E a energia de pano de fundo, né, do contexto do trabalho, é o 5 de espadas, que é tipo assim, evite as tretas dentro do contexto de trabalho, né? Quais são os conflitos que você vai olhar, se vale a pena eu me colocar nesse lugar, não vai valer a pena, enfim. É algo que você precisa levar em consideração. Lembra que você precisa se distanciar para conseguir ter uma tomada de decisão mais consciente, né? Ali com a papisa. Vamos ver aqui o contexto das finanças. Vamos lá. Então, a gente inicia com o Imperador, vem o 9 de espadas e o Ás de paus, né? A gente já viu essa cartinha anteriormente na energia geral do mês, né? Então, o Imperador, dentro do contexto das finanças, responsabilidade, disciplina, porque às vezes há preocupação, atenção, se a gente vai ter aquele recurso, se a gente vai conseguir dar conta dessas demandas, né? Efetivamente, porque o 9 de espadas, ele traz essa percepção da preocupação, de estar atentos aos acontecimentos, né? Como se não houvesse efetivamente saída da sensação de, vamos dizer assim, encurralamento, né? E aí a gente tem como resposta o Ás de paus. E o que é isso? Uma nova maneira de fazer, né? Como é que você tendo esse olhar de disciplina, né, de avaliação, de um contexto de identificação efetivamente do que precisa ser feito, porque envolve o contexto de estratégia, e reconhecer, por exemplo, como é que tu vem lidando com os teus pensamentos, o Ás de paus, ele te traz esse novo gás. Opa, vou fazer diferente, vou correr aqui com as coisas que eu preciso fazer e realmente vou fazer de um modo que eu ainda não fiz, tá? Então, o Ás, ele sempre vem dentro desse contexto de movimentação, de novidade. Na segunda linha, o que é que a gente tem? A gente inicia com o 8 de pentáculos, que é uma carta que convida muito a gente pensar sobre os nossos ganhos, sobre as nossas atitudes. E aqui nesse tarô, o 8 ele está vinculado nessa teia, né, com essa aranha no centro, que mesmo que o movimento seja mínimo, né, a teia ela vibra e a gente consegue identificar onde que ocorreu essa movimentação, né, essa modificação. E o 8 de ouros vem logo após um Ás, né, e um Ás de paus que envolve esse contexto de movimentação, já traz um elemento que não importa se seu movimento vai ser grande ou se ele vai ser pequeno, ele vai mobilizar, ele vai, né, mexer as suas referências. E aí vem, né, o 3 de espadas, que faz com que a gente perceba dentro do aspecto das finanças, no contexto do sacrifício, o que é que você quer mesmo, né? O que é que você vai abrir mão para dar conta daquilo que você tá querendo? Porque a carta seguinte vem a rainha de espadas. Eu tô com um objetivo, eu vou lá e vou fazer. Eu preciso cortar gastos, eu vou cortar gastos. Eu preciso reduzir algumas saídas ou remanejar alguns aspectos financeiros, eu preciso ser racional e assertiva, né? E a energia do pano de fundo é a papisa. E essa energia de pano de fundo, sendo a papisa, ela te dá um olhar distanciado para entender o contexto que você está inserido. E aí, finalizando o contexto das finanças, o que é que tem? A gente tem o cavaleiro de copas, tem movimentação chegando, principalmente em como você lida com esse seu dinheiro, mas também tem uma movimentação das ações que você vai fazer que é vinculada ao cavaleiro de paus. Então tem notícias que vão chegar, né, muito vinculadas como você vem lidando com essas suas relações dentro do contexto da finança e como você vem conduzindo as suas ações. E isso vai trazer uma dinamicidade para o teu aspecto financeiro, mas assim, você precisa iniciar com o contexto de disciplina, né? Foi a primeira carta que apareceu e é dentro desse contexto
da primeira carta que vocês precisam estar atentos com a energia que entra no setor. Se você ainda está aqui, deixa no comentário para saber se você está aqui acompanhando o vídeo, o que você está achando da leitura, está fazendo sentido. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, comente, compartilhe. Vamos fazer, né, essa troca energética, que a movimentação ela também ocorre dentro desse processo de articulação, né, de compartilhamento, de curtidas e de comentários. Então vamos lá ver o nosso aspecto amoroso, né? A gente já viu o profissional, a gente já viu o financeiro e a gente vai ver o contexto amoroso. Tá cansado, né? Você é uma pessoa sem paciência, né? Você não tá ali sem saco, né? Inicia logo com 10 de espadas, seguido do 6 de espadas, né? Então é algo que já, não sei, de talvez muitas insistências, quem tá em algum relacionamento tem aquela sensação que parece assim que, né, tô cansado, não aguento falar sempre as mesmas coisas, mas para quem tá solteiro, e depois eu posso tirar uma cartinha para ver para quem tá em relacionamento e para quem não está, e para quem nem está procurando, porque tem a diferença, né, em quem tá em relação, quem não está e quer um relacionamento. Mas assim, a energia do contexto do relacionamento já iniciar com 10 de espadas, já traz pra gente pensar um elemento assim de aborrecimento, de cansaço, assim, tá exaurida, não quero mais isso, preciso desapegar de algumas coisas. E o 6 de espadas é perceber dentro desses processos de desapego o que é importante, né? O que é que eu quero destacar ali dentro dessa dorzinha aqui, dessa chateação, dessa impaciência, o que é que está sendo escondido? Muito dentro do aspecto do pensamento, porque a carta seguinte que veio é a Lua. E a Lua é aquela carta que faz assim, olhe para dentro, você não é aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você precisa também analisar as suas sombras, né? O que vem te atormentando e te estabelecendo dentro do aspecto assim de conflito. A gente tem luz e sombra, tá bom? A gente precisa lidar com isso. Na segunda linha, deixa eu tirar logo aqui todas as cartas. A gente tem, inicialmente, a Rainha de Paus, né? Que envolve muito aquela superproteção e provavelmente dentro dos seus aspectos amorosos você acaba fazendo muita coisa e às vezes não permite que o outro faça, ou você tem algumas necessidades, mas você se coloca nesse lugar de assumir a responsabilidade dessas ações, dessas mobilizações. E aí o 3 de Paus é aquela carta que te diz assim, cara, tu tá te limitando pra quê? Né? Tu tá te clausurando todo o teu universo, todo o teu brilho com coisas tão finas, né? Essas cordinhas tão sensíveis. Por que você tá assim? É como se você estivesse ali sempre ali que pisando em ovos, tentando estabelecer algumas ações, sempre ali tentando agradar. E aí vem com a Rainha de Pentáculos, que é tipo assim, cara, te limita pra quê, né? Então, assim, envolve um contexto de segurança, de estabilidade. Tu tá, né, maio ao mês que vai te trazer, assim, pensar muito sobre se vale a pena estar em alguns lugares, mas ao mesmo tempo a compreensão do que você entrega e do que efetivamente você quer quando você pensa em um relacionamento amoroso. E eu coloco amoroso porque foi a energia que eu acionei, né? Que envolve esses aspectos afetivos. E aí, para encerrar a energia do campo amoroso, né, e para pensar ali o final, né, efetivamente quase que dessa leitura, a gente tem, né, o Pajem de Copas, que é muito uma carta que pede que a gente analise como é que a gente se sente, onde é que estão ali os meus gatilhos, onde é a minha, como é que eu dou amor e como eu recebo esse amor, né? Você precisa ter um pouco desse olhar aprofundado sobre essas percepções dos teus relacionamentos. E aí vem também o Pajem de Espadas, que requer um pouco de racionalidade, que às vezes a gente quer uma coisa, né, efetivamente, e age, né, pensa outra totalmente diferente, e às vezes a gente, na pressa, a gente coloca os pés pelas mãos, né? Então, assim, viu os dois pajes, tanto de copas quanto de espadas, no encerramento desse conjunto, né, que são os relacionamentos amorosos, é muito pra gente olhar ali quanto é que eu estou sendo birrenta no processo de receber, quando eu estou sendo birrenta no processo de dar, né, o amor, o sentimento, aquilo que eu recebo. E aí a energia de fundo, né, do fundo do deck,
é o 3 de pentáculos, que é aquilo, quais são os alicerces, qual é a base, né, que é importante para mim, né? Quais são as construções, né, o que eu já aprendi, o que eu já observei pelo outro, o que eu já compartilhei dentro dessas minhas vidas, né, vinculadas aos meus relacionamentos amorosos, que eu quero que esteja presente, né? Como é essa base que está sendo constituída, né, dentro dessa construção do que eu penso sobre o que é o amor. Para quem está namorando, tá com aquela sensação de que precisa mudar algumas condutas, quase que tentando estabelecer um equilíbrio, mas muito vinculado ao contexto de ação. Ou você tá dando muito e recebendo pouco, ou você tá recebendo muito e dando pouco. Então, analise efetivamente essas suas ações, porque o relacionamento ele também é um elemento de troca e essa troca ela precisa ser equilibrada, né? E o 2 de paus, ele te convida a pensar como é que vem sendo estabelecido esse tipo de troca. Para quem está solteiro, né? Vem o pajem de paus, que é tipo assim, e aí? Vai se jogar ou não vai, né? Quais são essas mobilizações? Você ainda tá naquele pensamento de que a pessoa que tem que adivinhar o que você quer ou se você efetivamente está ali se demonstrando, né? A mobilização, a ação do pajem de paus é muito das ações vinculadas a um contexto assim um pouco infantilizado, sabe? Vinculadas ao contexto dos amores. Então assim, pensa um pouco até que ponto você realmente, né, quer estar solteiro, né, ou quer um relacionamento, né? E compreender isso faz com que vocês tenham um mês vinculados ao aspecto do amor, né, dos relacionamentos afetivos, um tanto quanto mais seguros e tranquilos dentro desse processo. Lembrando que isso é uma leitura coletiva, que pode não ressoar com todo mundo, mas que é importante a gente ter, né, consciência do que eu estou fazendo dentro dos meus aspectos, né, relacionais. E aí, como é que vocês podem passar o mês, né, vou pegar aqui mais 2 cartas, como é que vocês podem passar o mês da melhor maneira possível, né? Quais são os conselhos aqui que o tarô traz para você? Evite tretas, que foi o 5 de espadas que acabou de sair aqui, e comemore suas conquistas. Então, assim, vai ter conflito? Vai ter conflito. E não é pouco não, porque a energia de fundo é o 5 de paus, né? Que é outros conflitos de ações, de condutas. O 5 de espadas é muito mais, às vezes, conflitos internos, essas ações assim dos nossos pensamentos. Mas como a energia do 5 de paus no pano de fundo é treta real, total. Então, assim, vale a pena ficar nessa treta? Vou gastar minha energia com isso? Então, é aquele momento que você vai respirar fundo e dizer assim, não, isso aqui não vale meu desgaste energético. E comemore as suas conquistas. O contexto das amizades, as trocas, elas serão muito importantes dentro desse mês de maio. E efetivamente, como é que isso precisa ser compartilhado, porque é um mês que vai demandar muitas ações e a gente precisa fazer as nossas comemorações das nossas conquistas. E agora, né, eu vou tirar aqui uma carta do Oráculo das Intenções, que é um oráculo que eu gosto muito, e aí uma cartinha já pra gente encerrar nossa leitura, nossa primeira leitura do canal, vinculada ao portal 5 do 5, né? Então, assim, muita movimentação, né, dentro desse processo de energia. E o que é que a gente tem aqui? Sensibilidade, né? E o que é que essa carta diz? Reconheça a natureza de suas emoções, não se prenda a mágoas e ressentimentos, lembra das tretas? Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional, assim como a água, procure novos caminhos para fluir a sua energia. Então, assim, a gente encerra a nossa leitura da energia do mês no portal energético 5 do 5. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, né, acompanhar a minha leitura. Espero que tenha feito sentido, que te ajude a pensar melhor o teu campo e as ações que precisam ser desenvolvidas. Então, te vejo na próxima leitura ou em um próximo vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!